Olá pessoal, tudo bom? Professor Celso Menezes aqui. Vocês devem estar estranhando que não estão tendo a aula do professor Carlos, mas é porque agora nessa pandemia, nessa parada que teve das férias, a prefeitura andou fazendo a troca de alguns professores e eu fui enviado para cá e o professor Carlos também foi enviado para outra escola. Então a partir de hoje, eu que vou ser o professor de matemática de vocês, certo? Aqui em cima está o meu zap já. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, pode ficar à vontade para me procurar. E espero que daqui para frente vocês possam aprender matemática da melhor maneira possível e que entendam as minhas aulas e que procurem aprender também, tá ok? Lembrando que matemática é uma disciplina que você tem que fazer, ela é braçal, você tem que escrever, não queira fazer nada adivinhando. Você, além de ter minhas aulas, você pode também acessar outras aulas com o mesmo conteúdo no YouTube, você tem o seu livro como apoio, então você tem várias maneiras de poder entender o conteúdo. Para dar início às nossas aulas, a gente vai começar com uma revisãozinha do conteúdo que o professor deu para vocês nesse segundo bimestre, tá ok? Então vamos dar início à nossa aula. E o conteúdo seria de conjuntos numéricos e polígonos, tá ok? Vamos lá, começando. Conjunto numérico. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números. Eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. O ramo da matemática que estuda o conjunto numérico é a teoria dos conjuntos. Então, como o próprio nome diz, né, conjunto numérico são conjuntos de números. Agora de números diversos, que podem ser naturais, podem ser números inteiros, racionais, irracionais e reais. Quando ele fala ramo, é porque dentro da matemática ela é dividida em vários ramos. É como se fosse a medicina. Dentro da medicina você vai ter a pediatria, a geriatria, você vai ter vários núcleos separados. Na matemática é do mesmo jeito. E aqui no caso a gente vai estar tratando da teoria dos conjuntos. É uma disciplina que teoricamente ela é simples, porque você já vem vendo ela lá desde a segunda, terceira série do ensino fundamental 1. Então você só vai vendo ela ao longo do tempo, tá ok? Aí aqui foi colocado um diagrama para você ver cada um desses conjuntos, ó. O conjunto dos números naturais, esse daqui do diagramazinho roxo. Esse em verde é o dos inteiros. A professor natural é N. O verde está com Z, Z de Zafir, que quer dizer inteiro em alemão, tá ok? E para poder haver essa diferenciação também. Então, ó, o Z, o Q, que vem da palavra quociente, quociente que é a operação que só existe na divisão, por isso que na maioria das vezes são frações, ó, tá vendo aqui, fração? E uma fração, vamos lembrar toda vida que é a divisão do numerador pelo denominador. Ou na linguagem que você entenda, que fique mais fácil de entender, aliás, é a divisão do número de cima pelo número de baixo, certo? R de números reais, e a gente vai ter os irracionais. A gente tem os racionais, que é aqui o Q, e vai ter os irracionais, que é o I. Esses irracionais, pessoal, vão ser aqueles números que geralmente não tem um valor fixo. Por exemplo, raiz de 5. Não existe raiz de 5. Você tem raiz de 4 e raiz de 9. Não existe raiz de 5, não existe raiz de 6, não existe raiz de 7. Não dá um número completo. Ele vai dar uma dízima periódica que ela não tem fim. Ele não é o número completo. Como é o próprio número π, né? 3,1453772 por aí vai. Ele não tem uma sequência lógica. Como ele não tem uma sequência lógica, ele é chamado de irracional. Ah, professor, então todo número que é dízima periódica é irracional? Não. Se a dízima periódica tiver um período simples, por exemplo, 2,3333 somente se repetir no 3, ele vai ser racional, que eu posso transformar, tá ok? Se eu tiver 0,12121212, continua sendo racional, porque eu tenho como transformar isso aí em uma fração. Já se eu tiver números que não fazem uma sequência lógica, aí ele vai ser um número irracional. E aqui os reais, que é esse Rzinho aqui, ó, que é o conjunto de todos os números que existem. Todos os números que existem, eles fazem parte do conjunto dos números reais, certo? Que é justamente esse R aqui, ó.
E tem os complexos, que eu coloquei aqui só mesmo para vocês terem ciência, que já estão fora dos números reais, porque além de ter um número, ele vai ter uma partezinha imaginária, que é esse I aqui, ó. Eita, professor, se quando existia já era difícil, imagina quando não existe. É imaginário o negócio. Não, mas aqui é um conteúdo que você só vai se preocupar com ele lá no terceiro ano do ensino médio, e algumas escolas é que dão, porque esse é mais voltado para a área da matemática mesmo aprofundada, quem vai estudar matemática mesmo, tá ok? Então esses aqui são os conjuntos que tem, os conjuntos numéricos. Aí aqui foi colocado só uns exemplos para vocês verem, ó. Os naturais, 0, 1, 2, 3, é aqueles números que vocês, quando são crianças, a gente quando é criança aprende a contar, né? A gente aprende lá na primeira série, segunda série, por aí vai. Os números inteiros, número negativo e número positivo. Ano passado, quando no sétimo ano, vocês começaram a ver números negativos, números abaixo de 0, né? Menos 4, menos 5, menos 8, menos 9, menos 3, menos 2 e por aí vai. Os números racionais, ó. Os racionais já pegam os negativos, pegam os positivos, número com vírgula e fração. Então quer dizer que esses racionais aqui, ó, ele vai ser a junção disso aqui tudinho, ó, dos naturais e dos inteiros, certo? Por isso que lá no diagrama anterior, a bolinha pequena está dentro de uma maior, porque a maior ela vai fazer com que a pequena faça parte dela. Os irracionais, raiz de 2, raiz de 5, raiz de 17, π, são valores que não têm um valor definido, números que não têm um valor definido. E os reais, que é a união dos racionais com os irracionais, que na verdade os reais engloba todo mundo. Isso aqui tudinho, todo número que existe, ele pode ser chamado de número real, tá ok? Qualquer número que exista, ele vai ser chamado de número real. Então, conjunto numérico é uma disciplina bem simples, só que você tem que ter só alguns cuidadinhos, saber quem é quem aí para poder se situar. O outro conteúdo que a gente vai ver é o conteúdo de polígonos, certo? É outra coisinha que também é bem simples, mas tem que ter certo cuidado por algumas coisinhas que podem acabar lhe atrapalhando. O conteúdo de polígono, pessoal, para você aprender é basicamente o seguinte: você tem que aprender a trabalhar com fórmula. E o que é trabalhar com fórmula? É você substituir uma letra por um valor. Você vai ter uma letra e você vai substituir ela por um valor que vai ser dado, certo? Por exemplo, aqui na figura, no hexágono, você vê que ele tem o vértice, você vê que ele tem um lado, que esse lado também às vezes ele vai ser chamado de aresta. A diagonal, que é uma linha que vem por dentro da figura, vem dentro da figura, ó, de um ponto a outro da figura por dentro. O ângulo interno, que já fala é o ângulo que fica na parte de dentro, e o ângulo externo, que é o ângulo que fica na parte de fora. Então aqui, ó, o L vai representar lado, a letra N, número de lados, D, diagonal, a I, ângulo interno e a E, ângulo externo. Na questão ele pode pedir qualquer uma dessas coisas aqui, ó. Então você tem que saber o que cada letra significa para poder trabalhar. No slide seguinte tem um resumozinho bem prático, que quando vocês tiverem dúvida, vocês podem recorrer a ele, que ele é bem simples, bem didático para vocês aprenderem, ó. Tá aí ele, ó. Aqui embaixo você vai ter os elementos, que é esse que eu acabei de falar para vocês, ó. Que é a aresta, que é a mesma cor do lado. A diagonal, que vai de um lado ao outro, certo? Só que dentro da figura. O vértice, que é o pontinho do lado, esses pontinhos que ficam no canto. O ângulo interno, que é esse verdezinho, que é interno porque já fica dentro da figura. E o externo, que é esse azulzinho que fica pelo lado de fora. O que ele pode pedir para você? Ele pode pedir a soma dos ângulos internos, o número de diagonais, quanto equivale um ângulo externo, quanto equivale um ângulo externo, certo? A soma dos ângulos internos vai ser essa figurinha aqui, ó. 180 vezes n menos 2. Aqui não tem nada, mas é como se tivesse sinal de vezes lá, ó. Onde n é o número de lados. Então ele vai dar o número de lados. Qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Ah, pentágono é 5 lados.
Então aqui no lugar do n você vai botar o 5. Aí 5 menos 2 daria 3, 180 vezes 3. Então bem simplesinho. SI, que é a soma dos internos, certo? Os externos sempre vai ser 360, não importa qual é a figura. Por isso que lá, quando você aprendeu a desenhar um polígono escrito, você desenha ele dentro do círculo, porque é uma volta completa, 360 graus, tá ok? Aqui o número de diagonais, n vezes n menos 3 sobre 2. Lembrando, pessoal, que o único polígono que não tem diagonal é o triângulo. Por quê, professor? Porque se eu botar aqui o número de lado 3, vai ficar 3 menos 3, dá 0. Então o triângulo é o único polígono que não tem diagonal. Só vai ter a partir dos quadriláteros para frente. Então, aqui no lugar você vai botar o número de lados, resolve e no final divide por 2. Lembrando que como é uma fração, vai dividir por 2. O ângulo interno, pode observar que essa formulazinha aqui de cima, ó, é a mesma dessa aqui, ó, da soma dos internos. Por quê? Porque eu vou descobrir o total que tem no interno e vou dividir pela quantidade de lados que ele tem. Então, por exemplo, de um octógono, aqui eu ia botar um 8, ia fazer 8 menos 2, o valor 180 vezes 6, certo? Que daria 1080, e no final eu dividiria por 8. Aí eu descobriria quanto é que vale cada um dos ângulos internos. Vamos pegar aqui esse pentágono aqui como exemplo, ó. Ele tem 5 lados, então eu vou descobrir cada um desse aqui, ó. Cada um desse interno aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu substituiria o n pelo 5, ficaria 180 vezes 5 menos 2, 180 vezes 3, que dá 540. E 540 eu ia dividir por 5, que era o número de lados desse pentágono, que dá 108. Ou seja, então cada ângulo desse aqui valeria 108 graus. E quando eu somasse tudo aqui dentro, ia ter que dar os 540. Então é bem simplesinho também. E o ângulo externo, 360 dividido por n, pelo número de lados. Vou pegar o total de toda a figura, que é 360, e vou dividir por n, que esse n vai ser o número de lados. De um decágono, 360 dividido por 10, que vai dar 36. De um pentágono, 360 dividido por 5, que vai dar 72. E por aí vai. Você vai fazendo de acordo com esse n aqui, ó. N número de lados, não esqueça, tá ok? Dando continuidade aqui, eu botei duas questõezinhas para a gente ter uma ideia como é que resolve, ó. Qual é a medida do ângulo interno de um eneágono regular? O eneágono, como já diz, é um polígono de 9 lados. Ele quer saber de cada ângulo interno. Então eu vou utilizar essa fórmula aí, ó. N menos 2 vezes 180 dividido por n, onde em cima eu vou descobrir o total que tem no eneágono e eu vou dividir por n, por 9, para descobrir quanto é que é cada ângulo separadamente. Então, ó, onde tem n, eu já coloco 9, ó, bem aqui, ó, tá vendo, ó? Onde tem um n, eu já coloco 9, e vai ficar 9 menos 2 vezes 180 dividido por 9. 9 menos 2, 7, vezes 180 dividido por 9, 1260, ou seja, no eneágono, ao todo, dentro dele tem 1260 graus. Só que como eu tenho que descobrir cada um separadamente, eu vou dividir por 9, que eu vou achar 140. Cada ângulozinho interno do eneágono mede 140 graus. Outro exemplo aqui. Qual é o número de diagonais de um polígono com 15 lados? Apareceu lado, número de lado, então o n é 15. Então a fórmula n vezes n menos 3 sobre 2, que é a fórmulazinha que é dada lá. Onde tem esse n aqui, ó, esses dois n, eu vou colocar 15, que é o número de lados, ó. Vai ficar 15 vezes 15 menos 3 sobre 2. Continuando, 15 menos 3 aqui vai dar 12. 15 vezes 12, 180 dividido por 2, 90. Então, quer dizer, o
polígono de 15 lados, ele vai ter 90 diagonais. Então é bem simples, você vai pegar a fórmula e vai só substituir e resolver normalmente, utilizando as 4 operações matemáticas. Vocês vão estar recebendo um questionáriozinho que vai estar disponível nas plataformas digitais da escola para vocês resolverem, tá ok? Durante a semana. E quando for posteriormente, nós vamos resolver essas questões e vocês vão ver quantas vocês acertaram. Pessoal, espero que tenham gostado. Desculpe um pouco a correria, porque são 2 conteúdos que a gente tem que fazer somente uma revisão. Mas espero que tenham entendido. Como eu já falei, aqui está meu zap, pode ficar à vontade para me perguntar, para tirar dúvidas, sugestões. E até a próxima, se Deus quiser.